Nessa aula de número 3, vamos estudar o conceito sobre manutenção, guindaste grua, guindalto. Então, vamos adiante compreender essas definições sobre manutenção. Os equipamentos empregados em serviço de transporte e manutenção de carga definidos nos planos de riga, tais como guindaste, grua, guindalto, devem atender para que sejam considerados operacionais no empreendimento aos seguintes requisitos mínimos. Plano de manutenção corretiva, preventiva, preditiva, implantados, atualizados, visando assegurar suas integridades mecânicas. Plano de manutenção e lubrificação das máquinas utilizadas para movimentação de cargas. Os empreendimentos devem estabelecer procedimentos para inspeção e identificação de todos os equipamentos de levantamentos que iniciam as atividades no empreendimento, atentando para envolver nas inspeções o pessoal técnico de equipamento, segurança do trabalho e meio ambiente, garantir os mesmos controles para equipamentos próprios e subcontratados, estabelecer sistema de identificação que permita o acompanhamento em campo das conformidades dos equipamentos. Essa rotina de ingresso deve ser estabelecida e implantada pelas áreas de equipamento, meio ambiente e segurança do trabalho. Deve ser aplicada igualmente a equipamentos subcontratados dos terceirizados. O empreendimento deve manter registro que evidencie essa avaliação, conforme anexo 1, modelo de lista de verificação para inspeção e prova de carga de equipamento de levantamento. Nota: esse plano deve ser executado com base nas recomendações dos fabricantes, conforme o procedimento de cada empreendimento, sob responsabilidade do setor de manutenção. Todos os guindastes e guindaltos devem ser inspecionados para a verificação do atendimento aos planos de manutenção. Antes da operação desses equipamentos no campo, as seguintes ações de prevenção devem ser adotadas. 1. Exame visual no aspecto geral do equipamento. 2. Equipamento deve estar limpo. 3. Verificar o nível do óleo do motor. 4. Verificar a água do radiador. 5. Nível de combustível. 6. Nível do óleo de transmissão. 7. Nível do óleo hidráulico. 8. Verificar as condições de freio de carga. 9. Definição de mecanismo de prevenção, tais como bloqueio de acionamento e sinal sonoro de ré, conforme anexo 2 da lista de verificação de pré-operação. Olá, integrantes! Vamos agora estudar o conceito sobre inspeções para manutenção corretiva, preditiva e manutenção preventiva. Vamos fazer aqui, pessoal, uma checagem desse equipamento para verificar os itens de segurança que precisa ser identificado antes de nós darmos partida no caminhão para realizar a condução ou a desmobilização e mobilização de um ponto a outro. Então, o que nós precisamos verificar nos aspectos de inspeção? Então, nós estamos aqui com alguns checklists. Então, nós estamos com o checklist do anexo 1, do anexo 2 e o checklist de inspeção diária. Então, nós temos esse checklist para fazer a verificação. Beleza? Estamos aqui com um aluno aqui do curso de guindaste, o Valdeci, que vai acompanhar aí as inspeções para nós verificar os itens dos 3 checklists. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma checagem do checklist diário. Antes de iniciarmos, eu estou aqui com o Valdeci, vamos fazer a checagem do checklist diário. Valdeci, qual que é a finalidade desse documento para o operador? É para ver se o caminhão está adequado para utilizar o serviço, né? E não correr risco, né, na hora da operagem. Beleza. É importante também a gente destacar, junto com a fala aí do operador, que o treinamento ele está envolvendo 3 aspectos básicos. Então é operação, manutenção e movimentação com carga. Então uma forma da gente fazer a checagem, se os itens de manutenção estão de acordo, é verificando então o checklist. Então aqui nós temos o quê? No item 1 nós vamos verificar tabela de carga para içamento se está fixada na cabine. Você já verificou esse item? Nós estamos lá na cabine, então nós temos condição de verificar essa informação, certo? Vamos ver lá? Está confirmado, né, Valdeci? Então a tabela de carga está ali? Está ali. Então nós temos as informações da tabela de carga, ela está no equipamento. Próximo item a ser checado é a indicação de carga máxima de trabalho ou limitação de trabalho. Então na tabela de carga nós temos essas informações. Ok? Indicativo de ângulos e raio. Nós temos a tabela também. Qual que é o outro? Outro é patolas apropriadas. As patolas, elas são apropriadas. Então, quando se trata das patolas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando exatamente dos extensores que vão fazer a patolagem. Então nós temos um guindaste com 4 patolas. Vai fazer um quadrante de 4 patolas e elas estão ok. Ok. Calços de madeira. Então nós temos aqui agora a questão dos calços, que são os dormentes, né? Se são apropriados, nós temos uma boa quantidade de dormente.
Som dormente aqui em torno aí de 150 milímetros, som dormente bem robusto, né? Na verdade 200 milímetros, né? São de 200 milímetros por 2.000 de comprimento. Então tá ok. Próximo item. Pneus. Então as condições do pneu. Então vamos dar uma analisada? Então essas informações que nós estamos referenciando no checklist, para a gente verificar questões de condições do equipamento. Certo, Odeci? Certo. Então nós vamos vendo se os parafusos de roda estão nos alojamentos das rodas, se os pneus apresentam boas condições em torno do talão, né? Em torno da bandagem, se com o recapado, se a bandagem desse pneu está de acordo, se o TWI está em profundidade adequada e se não apresenta nenhuma deformidade na carcaça do equipamento. Tá tudo ok? Ok. Então beleza. Próximo item. Indicação da tara de equipamento. Indicação de tara do equipamento. Então esse equipamento tem uma indicação de tara interno dele, né? Nós sabemos que ele vem toda a informação da tabela de carga e a tabela da tara. Tá lá dentro, ok? Ok. Alarme sonoro de marcha ré. Sim, nós já partimos esse caminhão, vimos que ele tem o alarme sonoro. Próximo item. Equipamento nivelado adequadamente para lançamento de carga. Então, a questão do nivelamento, nós vamos conseguir fazer ele no momento que a gente parar o caminhão, correto? Correto. Por quê? Nós vamos primeiramente fazer o patolamento. Patolamento, depois o nivelamento do caminhão. Que foi a ação que você já fez. Isso. Olha. Próximo item. Condições de roldanas e cabos. Certo. Uhum. Então, o que a gente precisa verificar? Agora, Valdeci, que é importante a gente ver, é que a questão da rondana, que está nesse moitão, por exemplo, a gente precisa ter, no plano de manutenção, as informações referentes à substituição desses elementos rondana. Porque de interno a ele tem um elemento rondante que são os rolamentos, beleza? Então, essas informações, ela consta no plano de manutenção do equipamento. Assim, aparentemente, ela está ok. A questão do cabo, a gente já consegue fazer uma medição com relação à bitola. Como? A gente coloca o paquímetro aqui no passo do cabo, a gente consegue ver se ele encontra-se ainda no seu diâmetro, que é um 7/8. Então, nós temos uma redução que é permitido. Para cada tipo de cabo, nós temos uma tolerância. Você vai ver lá na aula que nós temos para 7/8 uma perca em percentual e também em desgaste que a gente tolera numa questão da memória de cálculo do cabo, beleza? Beleza. Então, aqui aparentemente nós estamos com os cabos ok. Existe uma irregularidade nesse sistema aqui que é falta de mais um clipe, que a gente vai colocar mais um. Nós chamamos aqui de 3 clipes para a gente fazer o travamento desse cabo. Ok. Então vamos para o próximo item. Lubrificação dos cabos de aço. Qual que é? Lubrificação do cabo de aço. Tá, lubrificação dos cabos. Esse cabo foi trocado recentemente, então ele veio lá lubrificado, mas isso é para fazer as checagens rotineiras. Lá adiante nós vamos ter que verificar se está acontecendo essa lubrificação, que deve ser acionado os moitão e passado o pincel com graxa grafitada no cabo para que elas possam ser lubrificadas de forma adequada, beleza? Beleza. O tambor de enrolamento do cabo. Tambor de enrolamento. Então, tambor de enrolamento do cabo, ele está na parte traseira aqui da lança. Então vamos fazer a checagem desse tambor. Beleza. Ele está na parte de cima, a gente precisa verificar isso, a gente vai ver depois com o drone a questão dessa informação, tá? Então ele está nessa posição. E aí a gente vai poder falar se está ok. A inspeção o agente de inspeção subir, verificar essa questão do tambor, questão de folga e outras informações importantes das condições desse tambor. Próximo. Condições de lança do telescópio. Beleza. As lanças a gente vai conseguir verificar ela quando a gente for fazer a mobilização. E nós vamos armar, soltar as lanças e fazer essa checagem. Mangueiras hidráulicas. Beleza. Mangueiras hidráulicas. É possível a gente fazer checagem das mangueiras ao longo do equipamento. Tanto aqui no módulo do sistema de acionamento, né, dos comandos, como nas próprias lanças, onde nós temos atuadores que estão fazendo a movimentação do pistão. Isso a gente vai verificando no momento da operação para ver se tem algum tipo de vazamento. Próximo. Paradeira de óleo. A paradeira de óleo é um item de meio ambiente. Caso tenha algum vazamento, a gente precisa ter uma paradeira que seja capaz de recolher esse óleo, para que não haja contaminação do solo. Beleza? Próximo. Livre de inspeção. A livre de inspeção é onde vamos constar todas as informações, vai ficar dentro da máquina dos pontos que precisa ser corrigido. Beleza? Extintor. Olha, o extintor. Precisamos ver onde está o extintor. A carga desse extintor hoje recomendado o ABC e deve estar na data e também com todas as informações importantes para efeito de utilização. Próximo cone. Os cones. Cones e fitas. Importantíssimo. Está no equipamento para fazer, então o quê? A demarcação da área de trabalho, onde nós vamos mobilizar o equipamento. E o próximo? Instituto de Trabalho ou... Então, o instrutor de trabalho, a instrução de trabalho ou a análise preliminar de trabalho deve estar no local de trabalho. Então, essas informações que nós checamos,
elas devem preceder a operação, concorda? Concordo. Então, antes de entrar no equipamento, fazer essa checagem, verificar essas informações. Agora, é muito importante nós verificar também a questão do quê? Verificar a questão de óleo, né? Óleo do motor, certo? Isso, retirando a vareta, checando se está no nível de óleo, verificar a questão de água do sistema de refrigeração, fazer checagem do sistema de óleo hidráulico, questão de filtro de ar. Todas essas informações são importantes ser levantadas periodicamente para assegurar as condições de operação com o equipamento. Beleza? Então, vamos seguir adiante com as demais informações do treinamento e nos veremos já já. Alguma dúvida? Não. Tá tudo certo? Beleza. Então, agora realizamos a inspeção de primeiro nível. O que nós vamos fazer daqui para frente é deslocar com esse caminhão até o local de trabalho e lá fazer as ações de mobilização e movimentação de carga, onde nós vamos poder ver as demais ações que serão importantes para a operação do guindaste. Até lá, valeu! Acessório para movimentação de cargas. Na movimentação, manipulação de cabos, faixas de içamento e demais acessórios de içamento, deve-se fazer o uso de luva de proteção. Cabos, faixa de içamento, estropo e outros, ao final de manobras ou operações, deve ser armazenado em locais adequados, apoiados sobre cavaletes, cabides, protegido de antepédes e etc. Cabos de aço, cinta, manilhas e grampos. A colocação dos cabos de aço, cinta e manilhas envolvidos nas atividades de movimentação de carga deve ser executada somente por integrante competente para tal atividade com experiência reconhecida, seguindo as boas práticas normativas conforme os modelos de desenho esquemático abaixo. Cabo, manilha, cinta. Cabo de aço. Nas presilhas deve ter esse reforço. Manilha, uma faixa do corpo da manilha identificando seus reforços. Cintas, faixa próxima ao olhar da cinta. Visando assegurar a integridade física dos cabos de aço, cinta e manilha, os empreendimentos devem estabelecer seus planos de inspeções, manutenção, teste de carga, sendo que esse procedimento prevê uma sistemática de inspeção desses acessórios, através de uma identificação da marcação com o uso de cores distintas ao longo do tempo, nos termos do modelo apresentado na sequência. Inspeção: primeira inspeção, cor verde; segunda inspeção, cor amarela; terceira inspeção, cor azul; quarta inspeção, cor branca. Nota: após a quarta inspeção, repetem-se as cores na mesma hora inicial. Esta sistemática de inspeção pode ser implantada com base em modelo de cronograma, conforme vamos identificar abaixo. Janeiro, fevereiro, março, primeira inspeção na cor azul; abril, maio, junho, segunda inspeção na cor amarela; julho, agosto, setembro, terceira inspeção na cor verde; outubro, novembro, dezembro, quarta inspeção na cor branca. Na aplicação desse modelo de sistemática de inspeção dos cabos de aço, ligadas, cintas e manilhas, conduzidas sob a responsabilidade do setor de manutenção de carga, com apoio da área de segurança, saúde e meio ambiente, evidencia a conformidade desses acessórios para o seu uso ou suas reprovações. Nesse caso, deve ser retirado de circulação, destruídos e encaminhado para reciclagem ao destino final. Os danos mais prováveis a ser detectados durante a inspeção desses acessórios estão associados a 1. Cabo apresentar 6 ou mais fios rompidos em um passo, comprimento no qual uma perna dá uma volta em torno da alma do cabo. 2. 3 ou mais fios rompidos em uma perna de um passo. 3. Desgaste excedendo 1/3 do diâmetro de cada um dos fios. 4. Em caso das seguintes reduções do diâmetro: 1,2 mm para cabo de diâmetro menor que 3/4, 1,6 mm para cabo de diâmetro de 7/8 a 1 polegada e 1/8, 2,2 mm para cabo de diâmetro de 1/4 a 1 polegada e meia. 5. Formação de gaiola de passarinho. 6. Soltura de uma ou mais pernas. 7. Dobramento. 8. Amassamento. 9. Corrosão. 10ª, outras que possam comprometer a segurança dos acessórios. Manilhas e grampos. As manilhas e grampos devem ser inspecionados contra os seus desgastes, sendo inutilizados quando estes forem superior a 10% do diâmetro do pino da região de curvatura. As trincas devem ser feito exame de líquido penetrante ou partículas magnéticas, e quando essas apresentarem irregularidade, serem descartadas. Cintas, verificar se há desgastes localizados excessivos, cortes transversais ou longitudinais, ataques químicos, falta de identificação e danos por calor. Moitões. Os moitões e rondanas devem ser inspecionados, verificado pinos e conexões, parafusos, trava, etc. Verificar se as rondanas giram livremente e se não apresentam folga. Observar se não existe um desgaste no canal. Rondanas danificadas deterioriam rapidamente os cabos.
wild.